Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador brasileiro que revolucionou a forma como a educação é vista e praticada em todo o mundo. Sua contribuição mais significativa foi o conceito de educação libertadora, que enfatiza a importância da educação como um meio de empoderar indivíduos e comunidades para a ação política e social. Através de seus livros, palestras e experiências educacionais, Freire influenciou a educação em todo o mundo e tornou-se um dos pensadores mais importantes do século XX. No livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire defendeu que a educação deve ser uma prática de liberdade, e não de opressão. Ele propôs um método pedagógico que envolve o diálogo entre professores e alunos, a conscientização sobre as realidades sociais e a ação transformadora para mudar essas realidades. Esse método, conhecido como Método Paulo Freire, influenciou educadores em todo o mundo e ajudou a criar uma nova perspectiva sobre o papel da educação na sociedade. Além disso, Paulo Freire também contribuiu para a educação popular e a alfabetização de adultos, especialmente no Brasil. Ele defendeu que a educação não deveria ser restrita a instituições formais, mas deveria ser acessível a todos, independentemente da idade, gênero, classe social ou nível educacional. Seu trabalho na educação popular e na alfabetização de adultos inspirou programas educacionais em todo o mundo e ajudou a criar oportunidades educacionais para aqueles que anteriormente não tinham acesso a elas. Por fim, a contribuição de Paulo Freire para a educação vai além do campo pedagógico e se estende à política e à cultura. Ele acreditava que a educação era uma forma de construir uma sociedade mais justa e igualitária, e trabalhou incansavelmente para promover a conscientização e a ação política entre os oprimidos. Sua abordagem crítica e sua visão libertadora da educação tiveram um impacto significativo na educação e na cultura em todo o mundo e continuam a influenciar educadores e ativistas sociais hoje em dia. A seguir, apresento alguns dos principais pontos de suas teorias. 1. A educação deve ser um processo libertador. Paulo Freire acreditava que a educação deveria ser um processo de libertação, no qual os alunos são encorajados a questionar as normas sociais e a buscar o conhecimento de forma crítica e reflexiva. Ele defendia que a educação deveria ajudar os alunos a se tornarem conscientes de sua própria opressão e a trabalhar para superá-la. 2. A alfabetização é um processo político. Freire propunha um método de alfabetização chamado Método Paulo Freire, que se baseava em diálogos entre educadores e alunos para promover a conscientização política. Para ele, a alfabetização não era apenas uma questão de aprender a ler e escrever, mas sim de adquirir as habilidades necessárias para participar plenamente da sociedade. 3. A educação deve ser centrada no aluno. Freire acreditava que a educação deveria ser centrada no aluno, levando em consideração suas necessidades, interesses e experiências. Ele propunha que os alunos fossem envolvidos no processo educacional como sujeitos ativos e não como objetos passivos de ensino. 4. O diálogo é fundamental na educação. Paulo Freire enfatizava a importância do diálogo na educação. Ele acreditava que a educação deveria ser um processo de troca de ideias e experiências entre educadores e alunos, e não uma transmissão unidirecional de conhecimento. O diálogo seria uma forma de criar um ambiente de aprendizado colaborativo e participativo. 5. A educação é um ato político. Para Freire, a educação era um ato político que deveria ser utilizado para promover a mudança social. Ele acreditava que a educação poderia ajudar a transformar as relações sociais e a promover a igualdade e a justiça social. 6. A educação deve levar em consideração a cultura e as tradições locais. Para Freire, a educação deve estar enraizada na realidade e na cultura do povo, valorizando sua identidade e história. A educação deve levar em consideração o contexto social, cultural e político em que os alunos estão inseridos, e promover uma reflexão crítica sobre ele. 7. O papel do educador é de mediador, facilitador e provocador de reflexões. Freire acredita que o educador não deve ser um mero transmissor de conhecimento, mas sim um mediador que promove o diálogo e a reflexão crítica. O educador deve ser capaz de identificar as necessidades e interesses dos alunos e utilizar essas informações para criar um ambiente de aprendizado significativo. 8. A aprendizagem deve ser baseada na praxis. A praxis é a união entre teoria e prática, permitindo que os alunos utilizem o conhecimento adquirido para refletir e agir sobre a realidade em que vivem. Para Freire, a aprendizagem deve ser significativa e transformadora, levando em consideração a realidade do aluno e promovendo a reflexão crítica. 9. O conhecimento não é algo absoluto e imutável. Para Freire, o conhecimento é uma construção social que se transforma ao longo do tempo.
O conhecimento não é algo que pode ser transmitido de forma unidirecional, mas sim algo que é construído em conjunto, através do diálogo e da reflexão crítica. 10. A educação bancária deve ser superada. A educação bancária é um modelo de educação em que o aluno é visto como um recipiente vazio a ser preenchido pelo conhecimento do educador. Freire acredita que esse modelo é opressivo e desumanizador, pois não leva em consideração a realidade do aluno e não promove a reflexão crítica. 11. A educação popular deve ser acessível a todas as pessoas. Para Freire, a educação popular é fundamental para o desenvolvimento do país e deve ser acessível a todas as pessoas, independentemente de sua classe social. A educação popular deve estar enraizada na cultura e na realidade do povo, e deve promover a reflexão crítica e a transformação da realidade. 12. A educação deve promover a autonomia dos alunos. Freire acredita que a educação deve promover a autonomia dos alunos, permitindo que eles assumam um papel ativo na construção de seu próprio conhecimento. Os alunos devem ser encorajados a tomar decisões e agir de forma autônoma, utilizando o conhecimento adquirido para promover a transformação da realidade. 13. A linguagem é um elemento fundamental no processo educativo. Para Freire, a linguagem é um elemento fundamental no processo educativo, pois é através dela que os alunos constroem o conhecimento e se comunicam com o mundo. A linguagem deve ser clara, acessível e significativa, permitindo que os alunos expressem suas ideias e participem ativamente do processo de aprendizagem. 14. A educação deve ser um processo contínuo. Freire acredita que a educação não se limita apenas ao espaço escolar e não deve ser vista como um evento pontual. A educação deve ser um processo contínuo, que ocorre ao longo da vida, e deve estar sempre relacionada à realidade em que as pessoas estão inseridas. A aprendizagem deve ser encarada como um processo de vida, que não se restringe aos muros da escola. 15. A educação deve ser transformadora e libertadora. Freire acredita que a educação deve ser um instrumento de transformação social e libertação dos indivíduos. A educação deve promover a reflexão crítica, a autonomia e a participação ativa dos alunos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação deve ser um processo de conscientização que permita aos indivíduos perceberem as injustiças e desigualdades sociais e agirem para mudar essa realidade. Principais pontos do livro Pedagogia do Oprimido. A Pedagogia do Oprimido é uma obra clássica de Paulo Freire, publicada em 1968. Alguns dos principais pontos abordados nesse livro são: 1. A educação deve ser libertadora. Freire argumenta que a educação deve ser um processo de libertação dos oprimidos, permitindo que eles se tornem agentes de transformação social. A educação deve promover a reflexão crítica e a conscientização dos alunos em relação às estruturas opressivas da sociedade. 2. A educação tradicional é opressora. Freire critica a educação tradicional, que ele chama de educação bancária, em que o conhecimento é depositado na mente do aluno, sem que ele participe ativamente do processo de aprendizagem. Esse modelo de educação é opressivo, pois desumaniza o aluno e o torna passivo em relação ao conhecimento. 3. O diálogo é fundamental na educação. Para Freire, o diálogo é fundamental na educação, pois permite que o educador e o aluno sejam sujeitos do processo de aprendizagem, construindo juntos o conhecimento. O diálogo deve ser uma troca horizontal de ideias, em que o educador e o aluno se escutam e se respeitam mutuamente. 4. A praxis é a união entre teoria e prática. A praxis é uma ideia central na obra de Freire, que defende que a união entre teoria e prática é fundamental na aprendizagem. A praxis permite que o aluno utilize o conhecimento adquirido para refletir e agir sobre a realidade, promovendo a transformação social. 5. A conscientização é fundamental para a libertação dos oprimidos. A conscientização é o processo de tomada de consciência dos indivíduos em relação às estruturas opressivas da sociedade. Freire argumenta que a conscientização é fundamental para a libertação dos oprimidos, permitindo que eles sejam sujeitos ativos na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. 6. A educação deve ser enraizada na cultura e na realidade do povo. Freire defende que a educação deve estar enraizada na cultura e na realidade do povo, valorizando sua identidade e história. A educação deve levar em consideração o contexto social, cultural e político em que os alunos estão inseridos, e promover uma reflexão crítica sobre ele. 7. A educação deve ser acessível a todas as pessoas. Freire acredita que a educação deve ser acessível a todas as pessoas, independentemente de sua classe social.
A educação deve ser um instrumento de transformação social, permitindo que os oprimidos sejam sujeitos ativos na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. 8. A educação deve promover a autonomia dos alunos. Freire acredita que a educação deve promover a autonomia dos alunos, permitindo que eles assumam um papel ativo na construção de seu próprio conhecimento. Os alunos devem ser encorajados a tomar decisões e agir de forma autônoma, utilizando o conhecimento adquirido para promover a transformação da realidade. 9. A educação deve ser um processo de transformação social. Freire argumenta que a educação deve ser um processo de transformação social, permitindo que os alunos reflitam sobre as injustiças e desigualdades sociais e ajam para mudar essa realidade. A educação deve ser um instrumento de luta por uma sociedade mais justa e igualitária, em que os oprimidos tenham voz ativa e poder de decisão. 10. A educação deve estar relacionada à prática da liberdade. Para Freire, a educação deve estar relacionada à prática da liberdade, que implica na tomada de decisões conscientes e responsáveis pelos indivíduos. A prática da liberdade implica na transformação da realidade opressora, e na construção de uma sociedade em que todos tenham direitos e deveres iguais. 11. A educação deve levar em consideração a dimensão política. Freire argumenta que a educação não pode ser vista como um processo neutro ou apolítico. Pelo contrário, a educação tem uma dimensão política, pois está relacionada à transformação da sociedade. A educação deve levar em consideração as relações de poder e as estruturas opressivas da sociedade, promovendo a conscientização e a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. 12. A educação deve ser um processo de humanização. Freire argumenta que a educação deve ser um processo de humanização, permitindo que os indivíduos desenvolvam sua humanidade de forma plena. A educação deve promover o diálogo, a reflexão crítica, a conscientização e a ação transformadora, permitindo que os indivíduos sejam sujeitos ativos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 13. A educação deve ser democrática. Freire defende que a educação deve ser democrática, permitindo que todos tenham voz ativa e poder de decisão no processo educativo. A educação deve ser participativa, valorizando a contribuição de todos os envolvidos no processo de aprendizagem e respeitando a diversidade de opiniões e ideias. 14. A educação deve estar relacionada à esperança. Freire argumenta que a educação deve estar relacionada à esperança, que implica na crença de que é possível transformar a realidade opressora em que vivemos. A educação deve promover a esperança, permitindo que os indivíduos acreditem em sua capacidade de agir e transformar a realidade, e lutem por uma sociedade mais justa e igualitária. Obrigado por assistir até aqui o vídeo sobre Paulo Freire. Gostaria de agradecer por assistir e dedicar seu tempo a conhecer mais sobre esse importante pensador. Desejamos a você muita sorte em seus concursos, esperamos que consiga alcançar seus objetivos e realizar seus sonhos. Caso tenha gostado do vídeo e achado útil, ficaríamos muito felizes se pudesse se inscrever no nosso canal no YouTube e compartilhar o conteúdo com outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e disseminar conhecimento. Obrigado novamente por sua atenção e interesse.